eu quero falar sobre os elementos que transformam a quarta dimensão. São 4 elementos. Eu não vou falar dos 4 hoje, eu vou focar em 2 deles, e na quarta-feira que vem a gente vai falar dos outros 2. E na última quarta da campanha, nós vamos falar sobre incubação espiritual. Vocês vão entender o que é isso, mas a incubação é gerar qualquer coisa no mundo físico através da quarta dimensão. Então tudo que você quiser, tudo que você sonhar, tudo que você desejar, nós vamos te ensinar a gerar isso na quarta dimensão para que isso se torne realidade na terceira dimensão. Então eu pedi ajuda aqui ao Joaquim, eu quero só fazer uma revisão de tudo que nós falamos naquele domingo, de forma rápida, claro, né? Então, deixa eu falar para vocês algo. Nós falamos de 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão linear. É como 2 átomos. Coloca a imagem para mim, Joaquim. Esses cálices aqui eu trouxe para representar isso, certo? Então, a primeira dimensão é quando tem uma dimensão apenas, que é uma linha que liga um átomo ao outro. É o mundo invisível, mas físico. É o mundo que você só consegue ver pelo microscópio. É o mundo que não tem um plano. É o mundo atômico. Mas coloca as imagens que eu te mandei no WhatsApp. Você viu essas imagens? Mandei hoje. Isso. Pronto. Aqui, quem já estudou química vai saber mais ou menos como funciona essas linhas do átomo. Ela tem uma ligação, e quanto mais forte essa ligação, mais forte é. Por exemplo, a ligação desse plástico, se você pegasse um microscópio, você ia ver algo parecido com isso aqui, mas as ligações bem fraquinhas. Mas se você, por exemplo, pegar o nióbio, você verá, ou o grafeno, que vem do grafite, eles conseguiram fazer agora a ligação atômica do grafite, né? Mas eles usaram só o grafeno. O que é isso? Eles fizeram uma ligação química tão forte, mas tão forte, que uma única camada, uma única linha de grafeno é capaz, ela é mais fina, sabe, do que um cíliozinho, do que um pedacinho de papel. Uma folhinha de papel dá mais de 100 camadas atômicas de grafeno. Mas só uma camadinha de grafeno é capaz de suportar um tiro de bala. De tão forte que é a ligação desses átomos. Mas a gente não consegue ver, a gente nem percebe, a gente normal, que a gente nem sabe que essas coisas existem. Mas tudo isso começa com essas ligações. E o mundo físico começa justamente nessa primeira dimensão, e Deus criou isso. Mas quando vai passando, passa outra imagem, Joaquim. Quando vai formando várias camadas lineares, surge a segunda dimensão. A segunda dimensão eu vou representar por esse plano aqui, ó. Tá vendo? Mas ele é assim. Então você não vê a altura nele. Você só vê ele no comprimento e na largura. Essa é a segunda dimensão. Você está vendo como funciona? Aqui você não consegue ver desse jeito. Mas se você botasse um microscópio em qualquer superfície, você veria exatamente com essas ligações que eu estou falando. Eu sei que parece um pouco complicado o negócio de química aqui, pastor, na igreja. Nós não estamos nem lá na escola. Mas você precisa entender o que é isso, tá? Então eu sei que vocês são muito inteligentes e estão acompanhando. Então, primeira coisa é a primeira dimensão. Só que nós estamos falando, quando liga várias, vai formar um plano, que é isso aqui, ó, representado por isso aqui. Isso aqui tem 2 dimensões. Aqui tem comprimento e tem largura. Mas o que eu quero dizer? Que a primeira dimensão, ela está contida. A segunda dimensão está acima. A primeira dimensão está dentro da segunda dimensão. Dá para ver daí os 2 cálices? Os cálices. Então, a primeira dimensão está dentro da segunda dimensão. Só que não é só isso. A segunda, se a gente colocasse várias segundas dimensões, se eu colocasse 10, 20 dessa bandeja aqui de alumínio furadinha em cima da outra, ia formar já com uma altura, ia ter 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E eu vou representar justamente por isso aqui, ó. Aqui tem comprimento, largura e profundidade e altura. Então, a segunda dimensão está dentro da terceira dimensão. Olha só. A segunda dimensão está dentro da
da terceira dimensão. Então, a primeira dimensão está dentro da segunda e a segunda está dentro da terceira. O que é essa terceira dimensão? Essa terceira dimensão é o tridimensional, ou seja, o mundo físico que nós vemos. Tudo que você está vendo, tudo que você pega, tudo que você consegue tocar, sentir, é o mundo físico tridimensional. Você, o seu corpo, é um ser da terceira dimensão. Você tem altura, comprimento, alguns têm uma largura um pouquinho maior do que os outros, né? Mas todos nós estamos aqui na terceira dimensão. Essa cadeira está na terceira dimensão, isso aqui está na terceira dimensão. Tudo que nós vimos no mundo físico está na terceira dimensão. O carro, a bicicleta, tudo está aqui na terceira dimensão. O dinheiro, né? O físico está aqui na terceira dimensão. Mas hoje nós estamos falando da quarta dimensão. Do jeito que a primeira é dominada e governada pela segunda, a segunda é governada pelo mundo físico, terceira. As pessoas que não acreditam no mundo espiritual pensam que a vida é só isso. Já viu gente dizendo, eu só acredito se eu ver? Já viu gente falando assim? Eu só acredito se eu ver. Eu não acredito em Deus porque eu não posso ver. Eu não acredito em nada. Sim, mas tem várias coisas da ciência que nós não podemos ver. Como assim, pastor? Ninguém vê sentimento, mas esse sentimento existe. Existe ou não existe? Existe. Ninguém vê os pensamentos, mas pensamento existe ou não existe? Existe. Ninguém vê sonhos, mas todo mundo sabe que existe sonhos, sim ou não? Sim, existe. Então, queridos, nós temos que entender que existe também um mundo invisível, e esse mundo vai ser representado pela quarta dimensão. A quarta dimensão está sobre a terceira dimensão, ou seja, acima desse mundo visível nosso, existe um mundo de quarta dimensão, que toda a terceira dimensão está abaixo da quarta dimensão. Tudo que você está vivendo na sua vida hoje tem reflexo, ou foi gerado, ou foi influenciado, ou está sendo governado pela quarta dimensão. Você acreditando ou não? Você acreditando ou não? Só que existe uma quarta dimensão espiritual, no caso, maligna, onde atua Satanás, os demônios e toda a hoste espiritual da maldade, tudo aquilo que é contra Deus, feitiçaria, macumbaria, magia negra, tudo que é espiritual contra Deus está atuando na quarta dimensão maligna. Algumas pessoas vivem uma vida na sua realidade influenciada pela quarta dimensão maligna. Não existe um meio termo. Ou você está sendo influenciado pela quarta dimensão maligna, ou você está sendo influenciado pela quarta dimensão divina, que é onde atua Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra, a fé. Então essa quarta dimensão tem os elementos. Então o que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero que vocês entendam que a quarta dimensão, se você quiser governar a primeira, você tem que mover a segunda. Se você quiser transformar a segunda dimensão, você tem que mover a terceira dimensão. Mas se você quiser abençoar, influenciar e mover a terceira dimensão, você tem que atuar na quarta dimensão. Por que é tão importante atuar na quarta e aprender sobre a quarta dimensão? Porque isso vai impactar a sua vida no mundo físico, no aqui e agora. Então, diante desse resumo, eu quero entrar agora nos dois elementos de hoje, que transformam a quarta dimensão. Se você não transformar a quarta dimensão, você não vive uma vida boa na sociedade, na sua família, nesse mundo físico. Então tem 4 elementos. Imagina que tem 4 elementos em cima aqui dessa tampa que representa a quarta dimensão. Cada um tem uma influência na quarta dimensão. Por que algumas pessoas oram e não têm oração respondida? Você já passou por isso? Você já orou e ainda não recebeu resposta? Você já orou por alguma coisa e não conseguiu? Ou foi só eu que já passou por isso? Vocês nunca oraram dessa forma? Não? Vocês já chegaram, por que Deus não me respondeu? Nunca? Vai dizer que vocês nunca perguntaram esse negócio.
Aí você vê o irmãozinho da igreja com 3 dias de igreja. Ele chega e ora. E aí de repente recebe o milagre e vem contar um testemunho. E aí a gente com 30 anos de igreja orando e nada acontece. Por que algumas pessoas recebem e outras não recebem? Será que é porque Deus escolhe uns e não escolhe os outros? Será porque Deus é mau? Será que é isso? Não, querido. Então, hoje eu quero falar dos 4 elementos, mas vamos focar em 2. Primeiro elemento, mentalidade. Segundo elemento, fé. Terceiro elemento, sonhos. Quarto elemento, palavra. Esses 4 elementos são elementos espirituais que transformam a 4ª dimensão. 4ª dimensão pode ser transformada, pastor? Sim. Imagina a 4ª dimensão como sendo essa tampa, uma cobertura espiritual. Entende isso? Então, tem 4 elementos que inclinam, que mudam, que recuam, que avança a 4ª dimensão. E dependendo de como está a sua 4ª dimensão, o reflexo vai aparecer na sua vida cotidiana, na sua 3ª dimensão. Então, são necessários esses 4 elementos para transformar a 4ª dimensão: a mentalidade, a fé, os sonhos e a palavra. Oração, entenda o que eu vou dizer. Oração, queridos, não é tudo. Pastor, como assim? Oração não é tudo que existe no mundo espiritual. Oração é muito importante e é necessário muita oração. Claro que é. Mas devemos primeiramente transformar a 4ª dimensão para ter o resultado da nossa oração. Eu vou explicar. Teve lá na Coreia do Sul, lá tem uma lei. Se você matar uma pessoa, você vai pagar $6.000 no acidente de trânsito. Mas se você atropelou, feriu, e essa pessoa não morreu, enquanto ela está fazendo o tratamento médico, você é responsável por pagar todo o tratamento médico da pessoa. E isso extrapola muito $6.000. Mas sabe o que aqueles caras fazem? Se eles atropelam alguém e a pessoa não morre, eles botam para morrer dentro do carro, para não pagar os custos do hospital. É mais fácil pagar o velório do que pagar o tratamento médico. Muitos taxistas usam dessa abordagem. E teve um irmão da igreja, do pastor David Jong Cho, que ele recebeu uma promoção. Ele ficou tão feliz, que ele não prestou atenção no sinal vermelho. O que aconteceu? Um taxista atropelou. E esse taxista rodou a noite inteira com ele, esperando ele morrer. Olhando para trás, não morre não, meu Deus, morre logo. E nada do cara morrer. Resultado, ele foi na polícia, entregou o cara. Atropelei ele não morreu e levou para o hospital. E ele ficou em estado gravíssimo, porque demorou, estava com hemorragia interna. E quando amanheceu, internaram ele, ligaram para o pastor David Jong Cho. O senhor é o pastor David Jong Cho? Sim, sou eu. Tem um homem da sua igreja internado aqui. Você precisa vir aqui no hospital de Seul. E aí, aquele homem, o pastor David Jong Cho foi para lá. Só que ele já estava em coma induzido. De tão terrível estava a situação dele. E o pastor David Jong Cho orou e falou: Senhor, eu quero que o Senhor cure meu discípulo. E o Senhor falou: mas ele precisa acordar primeiro, para você continuar orando por ele. E o pastor David Jong Cho, entendendo da 4ª dimensão, pediu para os médicos: eu preciso que vocês tirem ele do coma apenas por 5 minutos, para eu falar com ele. E depois pode colocar ele em coma de novo. Mas eu preciso que vocês acordem ele. Por quê? Porque o pastor David Jong Cho precisava que aquele homem mudasse a esfera da 4ª dimensão sobre ele, para que a oração do pastor David Cho tivesse o resultado que ele queria. Então os médicos acordaram aquele homem, mas na hora que ele acordou, ele já foi dizendo: pastor, o senhor está aqui, eu estou morrendo, pastor, eu estou gravemente ferido, pastor, eu não vou durar muito, eu estou com muito medo. E o pastor David Jong Cho falou: cala a boca, pelo amor de Deus, só tem 5 minutos. Primeira coisa, você quer ser curado? Quero. Pois cala a boca, não fala mais nada, você só tem 5 minutos. Eu preciso que você faça algo por mim, para eu orar por você e você sair daqui curado. Você quer ser curado? Quero. Pois a partir de agora, você vai parar de pensar que vai morrer.
Você vai parar de pensar que você está gravemente ferido. E você agora vai começar a pensar, você sendo curado. E você vai começar a pensar que você está saindo desse hospital e voltando para sua casa. Você consegue fazer isso? Você consegue substituir seus pensamentos negativos pelos seus pensamentos positivos? Só por 5 minutos? E ele diz: consigo, pastor. Pois feche seus olhos e comece a imaginar você saindo daqui curado, você saindo daqui totalmente restaurado, que eu vou orar. Está começando a fazer isso? Estou. E o pastor David Yong Cho orou por aquele discípulo. Logo depois, aquele discípulo foi para o coma de novo, por causa da gravidade. Mas 1 semana depois, ele acordou e teve alta do hospital, totalmente curado. Vocês estão entendendo como funciona a 4ª dimensão? Entenda, queridos. A oração não é tudo, como eu disse. E a 1ª dimensão, ela pertence à 2ª, a 2ª pertence à 3ª, a 3ª pertence à 4ª dimensão. Mas a transformação da 4ª dimensão depende da nossa mentalidade. A transformação do mundo espiritual sobre as nossas cabeças depende da nossa fé, depende dos nossos sonhos e depende da palavra. A gente primeiro deve alcançar esses 4 elementos. Usar esses 4 elementos: mentalidade, fé, sonhos e palavra, para depois fazer uma mudança na nossa vida. Por que tem muito crente com a vida ruim? Já conheceu crente assim? Crente que tem problemas em toda a área. Ele é salvo, o nome dele está escrito no livro da vida, mas ele vive uma vida de miséria, ele vive com uma família totalmente destruída, desestruturada, ele vive emocionalmente frágil, com doenças, sabe, depressão, ansiedade. Essa pessoa, mesmo sendo salva em Cristo Jesus, ela tem uma condição na 3ª dimensão terrível. Por quê, pastor? Porque, querido, a sua condição não depende do que Deus quer. Se sua vida e a minha vida aqui na terra, enquanto estamos esperando a volta de Jesus, dependesse de Deus, todo mundo viveria bem. É ou não é? Deus não quer que ninguém sofra. Mas por que então algumas pessoas vivem melhor do que outras? Já que os dois são crentes, por que tem um que vive mal e outro que vive bem? A diferença, querido, está exatamente na sua 4ª dimensão transformada. Algumas pessoas já conseguiram fazer isso. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: como transformar a sua 4ª dimensão? Como é que eu transformo os céus sobre a minha cabeça? E a primeira coisa que você vai usar é o primeiro elemento, a mentalidade. Diga bem forte: mentalidade. Não se engane, mentalidade é algo espiritual e pertence à 4ª dimensão. Presta atenção, querido, porque eu sei que isso aqui é um pouco complexo, tá? Você precisa tomar nota, precisa ouvir essa palavra de novo para entender tudo, certo? Então, isso que eu estou falando aqui hoje não está no livro, tá bom? Isso aqui está em outros estudos do pastor David Yong Cho, tá? Os 4 elementos que transformam a 4ª dimensão. Então, preste muita atenção. O primeiro elemento é a mentalidade. Vamos entender o que é essa mentalidade. Deus entregou para o homem esse primeiro elemento chamado mente, mentalidade, para que o homem, usando a sua mentalidade, transforme a 4ª dimensão. A mentalidade pertence à 4ª dimensão, porque se você olha da 3ª dimensão do mundo físico para a mentalidade, você não vai entender nada. Você não vai entender os mistérios da mente. Apesar da psiquiatria estar avançada, apesar da psicologia estar muito avançado, apesar de já ter exames, tomógrafos, ressonância, que, sabe, eles ficam ali apontando uma máquina para o cérebro, enquanto você está tendo emoções, eles já detectam onde o seu cérebro está sendo ativado, dependendo das suas emoções. Eles já sabem onde o raciocínio lógico está alojado no cérebro, porque eles conseguem detectar os pulsos elétricos dentro da nossa cabeça, dependendo do que nós estamos vivendo. Mas a 4ª dimensão, a mentalidade pertence ali. Por quê, pastor? Porque a 4ª dimensão, a mentalidade é algo da 4ª dimensão, ela não tem densidade, ela não tem largura. A 4ª dimensão, a mentalidade não tem altura. A mentalidade é invisível, ela é infinita. A nossa mentalidade é eterna. Então é um elemento
da quarta dimensão. A imaginação do homem pertence à quarta dimensão. E a transformação da mente reflete no mundo que nós vivemos hoje. Por que que algumas famílias dão certo e outras não? Por que que alguns países estão melhores do que outros? Qual a diferença de um país de primeiro mundo para um país de terceiro mundo, de um país cheio de miséria? Não é a quantidade de dinheiro, querido. É a mentalidade de quem vive lá. Mentalidade. Quando os brasileiros, quando a gente viaja aí fora, quando a gente foi em Dubai, numa caravana de brasileiros, eles pediram o nosso passaporte na entrada do hotel. Eles pedem um dinheiro adiantado. Sabe por quê? Porque eles estão veacam com o brasileiro. Brasileiro leva a toalha do hotel. Brasileiro já levaram vários travesseiros do hotel. Vários itens de decoração pequenininho. E, meu amigo, se você imaginar, o tanto de brasileiro quando vai no hotel paga, leva até os sabonetezinhos que não vale nada, enche as bolsinhas, o shampoozinho. Eu não vou nem falar, que eu acho que já tem gente aqui que já fez isso alguma vez na vida. Primeira vez que eu fui no hotel, eu peguei o shampoo, era meu, tá pago. E o shampoozinho lá com a logomarca do hotel e tudo, era meu, eu estava usando, não usei todo, mas eu vou levar lá para casa. Enchi, eu botei na minha mochila, era meu, não estava roubando nada. Mas os brasileiros, infelizmente, são conhecidos por serem malandros. O símbolo do Brasil é o Zé Carioca, é aquele papagaiozinho mala que passa todo mundo para trás. Nós achamos uma vantagem entrar na frente do outro numa fila, passar no carro na vez do outro. Nós achamos vantagem fazer algo que a polícia não pegou a gente, mas sabe, o brasileiro acha isso. Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, estava um jogo do Japão, sabe o que os japoneses faziam? Vocês lembram? Eles limpavam o estádio. Eles pegavam seus lixos, limpavam todo o setor que eles estavam. Sabe o que é isso, querido? Mudança de mentalidade. A diferença é a mentalidade. Por que tem casamento de sucesso e casamento de fracasso? Quem determina isso? A mentalidade de quem está naquele casamento. A mentalidade. Por que tem algumas pessoas que prosperam e outras que são miseráveis? Por causa da mentalidade. E a mentalidade não é algo desse mundo físico. A mentalidade é algo espiritual. É na quarta dimensão. E se você for crente, mas sua mentalidade não mudar, Deus não pode fazer nada para te ajudar nesse mundo físico. Mas Ele já garantiu seu nome escrito no livro da vida. Você vai para o céu quando Jesus voltar. Você vai ser ressuscitado por Jesus. Mas aqui nessa vida, aqui nesse mundo físico, na terceira dimensão, sua quarta dimensão não tem poder algum para transformar. Não depende de Deus. E esse elemento é poderoso. A imaginação do homem é poderosa. O que se vê foi feito do que é invisível. A mentalidade é tão poderosa, que esse celular é visível, sim ou não? Qual dimensão pertence esse celular? Qual? Vocês estão inteligentes. Terceira dimensão. Todo mundo entendeu isso já, né, gente? Mundo físico, terceira dimensão. Terceira dimensão. Esse celular é um objeto. Ele é visível, sim ou não? Mas sabe de onde foi que esse celular nasceu? De algo invisível. Como assim, pastor? Esse celular, ele apareceu da mentalidade de alguém que pensou nele. Vocês estão entendendo? O que é visível, essa roupa que você está vestido, alguém pensou, um designer de modas pensou. Sabe, essa cadeira, não existia cadeira, até que alguém imaginou, alguém mentalizou. Primeiro essa cadeira surgiu na cabeça de alguém, para depois vir para o mundo visível, entende? Mesmo que a pessoa não fosse crente, ela usou algo, um elemento da quarta dimensão, que é a mentalidade, e imaginou a cadeira, e usou os elementos físicos de primeira, segunda e terceira dimensão, para dar vida àquilo que foi gerado na quarta dimensão. Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. O que se vê foi feito do que é invisível. Por isso que eu te digo, querido, uma pessoa que tem um pensamento negativo está destinada a enfrentar circunstâncias negativas nessa vida.
Se uma pessoa pensou no celular e criou um celular, imagina como é a vida de alguém que pensa, não posso. Que alguém que passa o dia pensando, não é possível. Imagina a vida de alguém que está na sua mentalidade, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa infeliz. Isso vai refletir no invisível que ela está pensando na mentalidade, vai se refletir na terceira dimensão, porque a minha mentalidade totalmente deformada pelas minhas circunstâncias, pela minha vida antiga espiritual, pela minha falta de conhecimento de Deus, eu aceito pensamentos negativos de não posso, de não sou capaz, de não é possível, de sou isso, eu sou aquilo, e a pessoa vai vivendo exatamente o que ela está pensando. Esse tipo de pensamento se reflete no nosso corpo. O pensamento negativo se reflete nas nossas circunstâncias, se reflete no nosso trabalho. Entenda, tanto o corpo do homem como todas as demais coisas são reflexo da mentalidade. Eu lembro de um congresso que o palestrante, todo mundo sentado, ele falou assim: pegue suas duas mãos, e nós pegamos. Você quer fazer isso? Deixa eu fazer então com vocês, não vão zangar não, tá? Ele falou: pega suas duas mãos aí, levanta suas duas mãos. Levantou? Pronto. Faça isso, tenha fé. Agora você vai pegar suas duas mãos e botar na sua barriga. Pronto. Agora você vai tentar levantar a barriga e depois soltar. Conseguiu levantar e soltar? Pronto. Você tem a barriga que você merece. Pastor, eles falaram isso pra mim, acredita? E eu estava com a barriga grande nesse dia, meu Deus. Grande. Sabe por quê? Porque a gente tem a barriga que a gente pensa aqui, ó, que a gente aceita aqui. Eu aceito tomar coca, eu aceito comer muito pão, eu aceito que não preciso fazer academia todo dia, eu aceito que não tenho que fazer caminhada, eu até entendo lá no fundo que eu preciso, mas eu entendo que eu também estou cansado. A mentalidade que você tem vai refletir o corpo que você tem, vai refletir a vida que você tem, o dinheiro que você ganha. Vocês estão entendendo, querido, que tudo que nós estamos vivendo está nascendo aqui primeiro? Consegue ver isso? Está nascendo aqui. O corpo, o trabalho, todas as coisas é reflexo da nossa mentalidade. Sabe por quê? Porque a mentalidade, ela empurra a esfera da terceira dimensão. Ela move, ela mexe para um lado e para o outro. A sua mentalidade está mexendo sua vida. Portanto, querido, entenda, a pessoa que sempre pensa positivamente, a pessoa que acha que vai ser forte, que é vigorosa, a pessoa que diz eu sou feliz, sabe o que vai acontecer? Isso vai refletir na vida dela. Se ela muda a mentalidade, e Deus te trouxe aqui hoje para fazer isso, transformar a sua mentalidade, é o primeiro elemento da quarta dimensão. Você achava que a quarta dimensão era só oração, falar em línguas? Não. Mentalidade é um elemento da quarta dimensão. E se você mudar isso hoje, porque tem muita gente que não quer mudar. Tem pessoas que são orgulhosas. E por que não muda, pastor? Porque acha que sua mentalidade é melhor do que a mentalidade de todo mundo. O meu jeito está certo, eu estou certo, eu acho isso. E aí pensa só como é que está a sua vida. Tudo isso é resultado de tudo que você acha que é certo. Será que está bom? Ou pode melhorar? Eu posso melhorar muito ainda, sabia? Você sabia disso? Você sabia que a vida do pastor não é perfeita? Tem cheio de problema. Sabe por que eu ainda estou cheio de problema? Porque eu tenho muita coisa na mentalidade para ser transformado. Sabe por que tem coisas que eu ainda não conquistei? Porque ainda falta muita coisa aqui, ó, mudar. Você é humilde para reconhecer que precisa mudar sua mentalidade também hoje? Ou é aquela pessoa orgulhosa, eu sei de tudo, eu não preciso disso, pastor. Sabe, querido, a pessoa tem que entender que se ela pensar negativo, vai viver uma vida assim. Se ela pensar positivo, ela vai viver positivamente. Sabe, quando alguém fala assim, ó, eu decido odiar alguém. Eu odeio fulano de tal. Já viu gente falando isso? Eu odeio fulano, eu não suporto essa pessoa. Você está programando sua mente para menosprezar uma pessoa. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas acham que vão destruir a vida da outra.
Acha que o ódio dela vai causar tanto dano, mal, desgosto para a vida do outro, que ela tem prazer, ela acha que ela está fazendo uma vantagem de odiar uma pessoa, de menosprezar uma pessoa. Mas entenda, querido, a atitude de odiar uma pessoa acaba prejudicando a própria pessoa que a odeia. A própria pessoa. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Jesus disse: amem os seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Será que Jesus queria fazer o bem para os nossos inimigos? Será que Jesus primeiro estava com a intenção de, à custa da nossa saúde mental, psicológica, agradar aquelas pessoas que nos deixam tristes e chateados? Não, querido. Jesus estava de olho na mentalidade, quarta dimensão. Jesus sabia, se você odiasse os seus inimigos, por mais que ele mereça desprezo, o ódio primeiro tinha que ser gerado aonde? Na sua mentalidade. E a quarta dimensão não identifica você e eu. Quando a quarta dimensão só identifica a mensagem, ela não sabe quem é quem. A quarta dimensão, ela só sabe que um pensamento, uma mensagem foi gerada. Quando eu digo, eu odeio a Kemily, eu não gosto da Kemily, sabe, isso está nascendo na minha mente. Pense bem, imagina se a gente estivesse aqui numa briga de tintas. Eu tenho minhas tintas e o objetivo é sujar os outros com as tintas também. Bora fazer uma festa das cores de novo, né? A gente já fez isso aqui, um monte de pó e jogando no outro. Pá! Saiu todo mundo sujo, colorido. Mas imagina só, eu quero sujar a Kemily de azul, de vermelho. E eu quero, ela vai ficar zangada. Sabe o que eu faço? Eu tenho que fazer o quê? Para jogar tinta nela. Eu tenho que colocar a mão na tinta, não é isso? E jogar na Kemily. Pá! E sabe o que eu penso? Eu sujei a Kemily. Ela está toda vermelha, azul, amarelo. Só tem um detalhe. Antes de sujar a Kemily, eu me sujei. Antes de atingir ela, eu já me atingi. Quando Jesus disse, você precisa amar seus inimigos, orar pelos seus inimigos, o que Jesus está dizendo é, não aceite nenhum pensamento negativo na sua mentalidade. É impossível odiar alguém e não permitir que o efeito daquele ódio primeiro comece em você. Vocês estão entendendo? Toca em você, na quarta dimensão. Não tem como a gente fazer isso, querido. Se a gente odeia os nossos inimigos, a destruição primeiro vai chegar na nossa vida. Não é na vida do outro. Não é na vida do outro. A Bíblia diz, assim como a água reflete o rosto, Provérbios 27:19, o coração reflete quem nós somos. Coração aqui é mentalidade. Sabe quem você é? Você é a sua mente, a sua mentalidade. Você é aquilo que está vagando nos seus pensamentos aí. Você é aquilo que você pensa o dia inteiro. É essa pessoa que você é. E tem pessoas que são psicopatas. Elas querem se convencer que não são aquelas pessoas que elas são. Porque as atitudes de alguém estão ligadas à mentalidade da pessoa. Só que a pessoa quer dizer, não, foi sem querer, não foi assim que eu fiz. Não, não queria fazer isso. É a síndrome do Chaves. Foi sem querer, querendo. Não existe sem querer, querendo na vida. Se desejamos a destruição de alguém, essa mensagem fica gravada na nossa terceira dimensão e vai causar a nossa própria destruição. Quando a gente decide odiar uma pessoa, quem primeiro sofre as consequências desse pensamento negativo somos nós mesmos. Por isso nós estamos falando tanto de mentalidade. A nossa mentalidade é muito importante, queridos. Aqueles que têm um hábitozinho aí nojento de quê? De se juntar um grupinho para falar mal de outros. Fofoquinha, rodinha. Pois é, não gosto. Você viu a roupa dela? Menina, não sei. Sabe? Já, a rodinha. Não, ainda na igreja, eu vou mostrar como é que funciona na igreja. Pastor, na igreja tem isso? Tem, não se escandaliza não.
Eu vou sair da igreja porque tem fofoca. Está lascado. Toda igreja vai ter. Infelizmente. Pastor, na Filadélfia tem. Eu não sei onde é, mas que deve ter algum. Deve. Não sei, pastor não tem bola de cristal. A minha bola de cristal quebrou lá em Teresina. Não dá para a gente saber o que acontece em tudo. Mas a gente confia no Espírito Santo para cuidar da igreja. Mas quando uma pessoa se reúne na igreja é assim, ó. Menino, Randel, rapaz, deixa eu contar aqui um negócio só para a gente orar. Que foi, pastor, que foi, pastor? Rapaz, você não sabe, o Valmir, cara. Valmir fez isso e aquilo. Ele e Nalto junto. Foi mesmo. Mas é só pra gente orar, não fala pra ninguém não. E nem ora, só falou e sai. Geralmente quem fala isso nem ora, não ora, hora nenhuma. E ainda fala, não caia nessa não. Não sabe, a fofoca, ela acaba quando ninguém aceita ouvir. Não é quando não tem alguém para falar. Fofoqueiro não é só quem fala, fofoqueiro é quem escuta. Se não tiver um ouvido, o fofoqueiro fica sozinho. Pastor, não, por exemplo, lá na minha casa nós temos normas. Na minha casa há muitos anos, desde quando a gente casou, a gente aprendeu. Na minha casa, ninguém fica falando de pastor. Eu não aceito. Tá tomando cafezinho comigo, comendo cuscuz com ovo lá, menina, eu queria falar do pastor tal, você viu? Epa, parou aí. Parou. Falou mal de pastor. Bora parar ou vai continuar? Continuar. Pois, querido, desculpa, mas na minha casa ninguém fala mal de pastor. E nem de padre. E nem de sacerdote algum. Não. Por quê, pastor? Porque eu não quero atrair maldição para a minha vida, para a minha casa. Entende isso? Eu não aceito. E você também, ó. Meu pastor me ensinou a vida toda. Como é que foge de fofoca? Quando alguém vem te falar, você fala, meu irmão, tem a ver comigo? Não. Você viu? Não. Você e eu podemos fazer alguma coisa para ajudar? Não. E você vai me falar para quê? É só para saber? Cuidado. Informações demais são perigosas para nós mesmos, tá? Não confunda, não use isso para costurar amizades, tá certo? Isso é uma dica aqui de vida. Sabe, querido, tem momentos que quando a gente fala mal das pessoas, sabe o que acontece? A gente sente até no corpo físico. A gente adoece, a gente se sente mal, emocionalmente fica ruim também. Então temos que tomar cuidado. Eu peço as obreiras aí, eu queria que vocês cuidassem da porta lá, ó. As criancinhas lá. Fica só uma de vocês lá, pode sentar pertinho, certo? Para não machucar elas lá. Então, querida, a quarta dimensão, ela não distingue você do eu. A quarta dimensão só entende a mensagem. Sabe, não existe segredos na quarta dimensão. Entenda isso aqui hoje. Não tem segredo na quarta dimensão. A quarta dimensão está nua diante de Deus. E o que é que nós estamos falando aqui hoje? Mentalidade. Ela está onde? Na quarta dimensão. Tudo que você pensa não está escondido de Deus. Tudo que nós pensamos não está escondido de Deus. Então, para nós não errarmos, só existe uma maneira da gente não errar. Não pensar aquilo que não agrada a Deus. Pastor, mas isso é impossível. Como é que a gente vai controlar os pensamentos? Pode. Você acredita que pode acontecer isso? Você tem que treinar os seus pensamentos, treinar a sua mentalidade. A Bíblia vai dizer, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, tudo que, sabe, for de louvor, nisso pensai. Pastor, eu não domino meu pensamento. Você sabe quantos pensamentos passam na nossa cabeça todo dia? Mais de 10.000 pensamentos por dia. Sabe quantos desses pensamentos desagradam a Deus? Acho que quase 9.995, pastor. Desses pensamentos. E como é que faz? Você não guerreia na sua mente? Você sabe onde é que você vai guerrear? Aqui, ó. Você está sentado dirigindo, aí passa um cara que não deu seta na sua frente. Eu falei, filho de crente. Eu vou atrás dele. Ele vai me pagar. Você acha que esses pensamentos aqui estão agradando a Deus? Não. Eu estou ficando irado, estou zangado. Né? Uma coisa, isso aqui eu estou falando leve.
Quantos pensamentos não passam, pastor, na minha cabeça, graças a Deus ninguém entra, porque se alguém lesse minha mente, o mundo já tinha acabado 4 vezes, né? E é verdade, mas aí você tem que treinar, você tem que combater esses maus pensamentos, mas sabe quem tem força para fazer isso? Quem tem contato com a palavra de Deus. Quem não lê Bíblia, quem não tem contato com a palavra de Deus, os pensamentos, eles acham que são reféns dos pensamentos, eles não têm culpa de pensar aquilo, de sentir aquilo, mas a guerra constante, quantas vezes nós não temos que guerrear, não, isso não, está repreendido em nome, na nossa cabeça, você nunca fez isso? Na nossa cabeça eu falei, não, está amarrado, eu não aceito, não, renuncio a esse sentimento, não, renuncio a esse pensamento, não, está cancelado. Quantas vezes eu falo assim, ó, eu vou matar aquele carro, e aí na mesma hora diz, não, está repreendido, eu sou crente, eu sou homem de Deus, eu não posso fazer isso não. E aí fica aquela guerra na mentalidade nossa. Mas querido, só tem uma forma de você não vacilar na 4ª dimensão, na mentalidade: quando a palavra de Deus inunda a sua mentalidade na 4ª dimensão. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus, e eles atuam na 4ª dimensão. Quando a gente fala para você ler Bíblia, para você orar, não é só para você cumprir seu ritual religioso. Eu vou ter que explicar isso para você, querido. Quando você inundar, não é ter um contatinho pela manhã e outro à noite ler um versículo. Inundar significa encharcar, significa ficar saturado, ler mais, pensar demais. Quando você faz isso, a sua mentalidade vai sendo transformada. E aqueles pensamentos que você tinha que não agradava a Deus, eles vão diminuindo. E se não diminui, você tem como combatê-los dentro da sua própria cabeça, na mentalidade. Sabe, querido, nós precisamos inundar esses pensamentos, curar a nossa mentalidade com as palavras do Novo e do Velho Testamento. Coloca Romanos 12, 2 para mim. Romanos 12, diz assim, ó. Esse é um texto que você conhece. Não se amoldem, ou não se conforme ao padrão deste mundo. Padrão de quê, pastor? Padrão mental, mentalidade. A Bíblia está dizendo, e aqui é Paulo escrevendo, Jesus já ressuscitou, Jesus já está à destra do Pai, aqui está na igreja primitiva, Paulo escrevendo de Roma, ensinando os discípulos de Jesus a viverem uma vida extraordinária na terra. Extraordinária. Paulo está dizendo para os romanos, não se conformem, não se amolde, não se conformem em pensar do mesmo jeito que os pensamentos do mundo. E Paulo vai dizer, mas transformem-se, transformação, pela renovação da vossa mente, da sua mente. Gente, esse é um segredo tão poderoso. De tudo que nós estamos falando aqui, está resumido nesse texto. Não pense igual ao mundo. Transforma sua mentalidade, transforme sua vida, pela renovação da vossa mentalidade. O que Paulo está dizendo é, se você, crente, não mudar sua mente, você vai ser salvo, mas pode viver uma vida terrível nessa terra. Mas olha o resultado dessa transformação, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus no seu casamento, você já está vivendo? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas finanças, você está vivendo? Paulo está dizendo, se você não conformar, e se você transformar sua mente, você vai experimentar o que Deus quer que você viva nessa vida. E o que Ele quer? Uma vida boa, perfeita e agradável. Quantas áreas na sua vida você não está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você já conversou com alguém e perguntou, como é que você está? Estou aqui como Deus quer. Já viu gente dizendo isso? Se sentindo espiritual? O homem de Deus, estou aqui como Deus quer. Pois é, divorciado da mulher, bêbado, viciado em droga, e abre a boca, viciado em jogo e abre a boca. Estou aqui como Deus quer. Você acha que Deus quer isso? Você acha que boa, perfeita e agradável vontade de Deus é isso? Agora imagina, como seriam suas finanças, se você tivesse nas finanças
boa, agradável e perfeita de Deus. Você acha que seria diferente do que você está vivendo hoje? Como seriam seus filhos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como seria seu casamento na boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quantos aqui, a partir de hoje, querem viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida? O que você tem que fazer a partir de hoje? Renovar a sua mente. E como é que renova, pastor? Você renova contato com a palavra de Deus todos os dias. Você não vai renovar em você mesmo. Pensamento positivo, pensamento positivo. Hoje eu vou pensar positivo. Não é assim, querido. Não é assim que funciona. Você não, se fosse assim, você já tinha feito, já conseguiria. Se pergunte, por que você quer mudar e não consegue? Porque você quer mudar do seu jeito. Você quer criar sua fórmula. Seu orgulho tem feito você pensar que você sabe a solução. Não, você só chegou à conclusão que não está vivendo tudo que Deus tem para você. Mas a fórmula quem dá é Deus. E a fórmula é essa: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A fórmula sabe qual é? Usar o segundo elemento. Que elemento, pastor? Eu falei muito aqui sobre mentalidade. Se você mudar a mentalidade, você vai transformar sua quarta dimensão. Se você mudar sua mentalidade, você não vai mudar seu mundo físico primeiro. Primeiro você vai mudar em cima. É o espiritual que vai mudar. Mas quando você mudar a sua mentalidade e causar uma mudança, uma transformação na sua quarta dimensão, essa transformação vai surgir na terceira dimensão. Porque quando alguém está bem com Deus, a vida começa a melhorar. Porque quando alguém começa a orar e ler a Bíblia fielmente, as coisas começam a se consertar, sem você nem como foi. Já percebeu? É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você nem se esforça. O único esforço que você tem que ter nessa noite é amar a Deus acima de todas as coisas. Só isso. Se você amar a Deus no seu dia a dia, na sua rotina diária, ler Bíblia, orar, transformar sua mentalidade, mudar sua quarta dimensão, você não vai ter, você muitas vezes não vai ter que ir lá resolver aquele problema que você tem que resolver. Sabe aquilo que você não consegue fazer, não consegue resolver, não consegue sair desse buraco? Sabe por que você não consegue? Porque você está tentando sair do buraco. Não é assim que sai. Você não sai do buraco, do problema tentando sair do problema. Você sai do problema tirando sua mente do problema, do buraco. A sua mente pode sair. A sua mente pode ficar inundada pela Bíblia. Quer sair desses problemas? Eu vou te dar uma dica. Amanhã de manhã, leia um capítulo da Bíblia. É o primeiro passo para você sair de todos os seus problemas. Quer sair dessa confusão que você está vivendo? Separa 10 minutos pelas manhãs e leia 1, 2 capítulos da Bíblia. E entregue e consagre todos os seus dias ao Senhor. Faça isso por um mês e depois você venha conversar comigo, para saber se algo na sua vida não foi transformado. Está disposto a fazer isso? Pastor, parece tão simples. É simples. A gente é que complica. É simples. E para encerrar, eu quero falar do outro elemento. Sabe, querido, quando a gente muda essa mentalidade, quando você começa a pensar na sua vida pela fé, tudo vai mudar. Quando você lê o livro do pastor David Young Cho, ele dizendo: eu vivi 47 anos no ministério, e eu sempre acreditei que minha igreja cresceria. E nesses 47 anos eu vi e acreditei que milagres aconteceriam na igreja. E sabe o que aconteceu? Tudo que eu pensei aconteceu do jeito que eu criei. Aconteceu do jeito que eu acreditei. Por quê? Porque tudo é feito de acordo com a nossa fé. A Bíblia diz que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Então assim será na sua vida. Você tem que mudar a sua mentalidade pela quarta dimensão da palavra de Deus, e vai acontecer algo extraordinário na sua vida a partir de hoje. Se você mudar isso, se você transformar. E o segundo elemento de hoje, e os outros a gente fala na semana que vem. O segundo elemento é a fé. Diga bem forte: fé.
Muita gente pensa que esse era o único elemento da quarta dimensão, a fé. E hoje vimos que a mentalidade também é um elemento igual à fé. Tem que ser usado de forma correta. Esse elemento, a fé, a quarta dimensão é transformada por esse elemento da fé. A fé é um elemento poderoso que transforma a terceira dimensão por meio da quarta dimensão. A fé atua na quarta dimensão, mas transforma a terceira dimensão. A Bíblia diz: como você crê, assim acontecerá. O crer é importante. A palavra de Deus diz: tudo é possível aquele que crê, aquele que acredita. O Senhor Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém falar para este monte, levante-se, atire-se no mar, não duvidando em seu coração, mas acreditar, acontecerá assim. O monte irá para o meio do mar. Agora pense comigo, de qual dimensão é o monte? Qual dimensão, queridos? O monte, a montanha de qual dimensão? Terceira. Jesus não estava querendo falar um monte ali, literal, quando ele falou isso. Ele estava querendo dizer, o monte da terceira dimensão, a terceira dimensão. Se você olhar para a sua terceira dimensão e não duvidar e acreditar que essa terceira dimensão pode ser movida pela fé, pela quarta dimensão, isso vai acontecer. Entende o que Jesus estava querendo falar com aquela parábola? Jesus várias vezes afetou a terceira dimensão usando a fé na quarta dimensão. Por que Jesus andou na água? A água é de qual dimensão? Terceira. Mas ele usou a fé, que é um elemento da quarta dimensão. Então ele atuou sobre a terceira dimensão. As doenças são da terceira dimensão, se dá no nosso corpo físico. Jesus usou a quarta dimensão para curar cego, para curar leprosos. Ele usou uma fé. Tudo é possível aquele que crê, querido. Isso acontece porque a fé pertence à quarta dimensão. A terceira dimensão não é capaz de realizar algo em si mesma. Ninguém que vive só nesse mundo físico, com sua mente nesse mundo físico, consegue mudar nada. É a quarta dimensão que deve ser movida para que a terceira seja transformada. Todo milagre de Jesus aconteceu na terceira dimensão, porque ele atuava na quarta dimensão. Então, de onde é que vem a fé? Você já sabe a resposta. De onde vem a fé? Onde é que nasce a fé? Como? Ouvir o quê? A fé nasce na palavra de Deus. Pastor, eu conheço tanta gente de fé que não lê a Bíblia. Conhece gente assim? Ou que fala assim? Conheço tanta gente de... Se você for falar com qualquer pessoa no mundo, a pessoa não vai falar, eu não tenho fé. A pessoa vai dizer, eu tenho fé. Eu tenho meu jeito de orar, tenho meu jeito de falar com... É assim ou não é? Nunca pisou na igreja, mas cada um tem sua fé. E vai discutir, vai dizer que a pessoa não tem fé. Ela te bate. Com a fé dela. Ela te bate. Pela fé. Mas entenda, querido, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Mas deixa eu te ensinar algo. O incrédulo também tem convicção. Como assim, pastor? A convicção faz parte da fé. Mas a convicção não é a fé da quarta dimensão. A convicção é a fé tridimensional. É a fé natural, que todo mundo tem, até o incrédulo. Eu sei que eu vou vender mais esse mês. Eu sei que a minha empresa vai crescer nesse ano. O cara nem acredita em Deus, mas ele tem uma convicção. Por que tem algumas pessoas que dão certo na terceira dimensão? Ele tem uma convicção forte. Não é fé da quarta dimensão. Ele nunca vai mudar algo na terceira dimensão com aquela convicção dele. Mas, querido, essa convicção é só uma parte. Eu vou te falar mais. Os animais não podem ter fé. Os animais não têm fé. Por quê? Porque os animais não têm espírito. Já nós, seres humanos, nós somos seres espirituais. Por isso nós temos capacidade de termos fé.
Uma pessoa pode ter fé, um animal não. Nós podemos mover a fé da terceira dimensão quando a fé é dada pelo Espírito Santo. A fé não é uma alternativa, ela é absoluta. E pastor, como é que eu exercito a minha fé? Proclamando, confessando a fé. Como é que eu sei que eu tenho uma fé verdadeira na palavra de Deus? Quando você proclama. Por isso é importante decorar versículos bíblicos. Por isso é importante fazer declarações de fé. Por isso que a gente confessa o que o sangue de Jesus fez por nós. Sabe, um dia em Barreiras, eu fui pregar a última vez lá, e eu estava me sentindo muito mal. Eu não lembro o que tinha acontecido, eu sei que eu estava angustiado por alguma coisa. E eu fui para Barreiras, eu não sei, foi só eu e você? Não. A última vez? Quem mais foi? Lívia, Randel também foram nesse dia. E eu estava assim muito mal, Vanessa não sabia, a pastora não sabia, ninguém sabia, mas eu estava mal. Até cheguei na igreja com alguma coisa esquisita, passei a tarde orando lá no quarto, mas aquilo não saía do meu coração, e eu fui para a igreja assim. Senhor, eu não gosto de pregar desse jeito, eu estou me sentindo mal, tem algo errado, uma sensibilidade assim, fora do normal, tinha algo acontecendo, eu não sabia o que era. E aí eu, angustiado, começou o louvor. Primeira música, igreja em silêncio, aquela coisa esquisita, parada, mas de repente começou a segunda música do louvor, e algo começou diferente a acontecer na igreja. E aí veio a terceira música, a quarta música, e aí algo começou a acontecer de extraordinário. Aí Gabriel pegou a palavra, começou a ministrar, e o fogo começou a descer. Só que ninguém sabe o que estava acontecendo. Na primeira música eu estava quieto, e aquela angústia, mas a partir da segunda música eu comecei a professar a palavra na minha mente, e falar baixinhos, todo mundo cantando, e eu profetizando a palavra, declarando a palavra. Todos os versículos que vinham na minha mente, tudo eu combatia, os maus pensamentos, os pensamentos negativos, eu começava a falar. Quando eu comecei a proclamar a palavra, os céus da igreja se abriram naquele lugar, e algo começou a invadir a igreja, começou um clima, não sei se vocês lembram, que começou faquinho e depois foi aumentando, e o Gabriel quase não entregava o microfone, lembra disso? E ali eu comecei a proclamar, só que não foi somente isso, um fogo muito grande veio para o meu coração. Eu estava proclamando, algo muito forte começou a nascer, a fé começou a nascer de uma forma extraordinária dentro do meu coração. E eu preguei uma palavra que eu tinha pregado aqui, mas foi totalmente diferente lá. Foi algo assim, sobrenatural do que aconteceu lá em Barreiras. A pastora até falou, eu gostei muito mais de hoje do que daquela vez que você pregou lá. O que aconteceu? Eu falei, algo aconteceu. Mas algo aconteceu dentro de mim. Por quê? Porque eu proclamei a palavra. Então, nós temos que passar o dia todo. Você está viajando? Você está no trabalho? Está sozinho? Na sua mente, você tem que programar sua mente. Como é que eu faço isso, pastor? Falando para você mesmo. Vamos fazer esse exercício junto agora? Nós vamos falar, vamos declarar. Na nossa vida, a gente tem que ficar programando essa mente. Então, você mesmo onde você estiver, você tem que ficar falando. Falando o que, pastor? Quando vier a incredulidade, você vai falar isso aqui, ó. Eu creio em Jesus. Você pode dizer isso bem forte? Eu creio em Jesus que me salvou. Vamos lá, eu vou falar e vocês vão falando também, amém? Mas é para abrir a boca, falar com fé. Eu creio em Jesus que me salvou. Eu creio no sangue do Cordeiro. Eu creio que fui perdoado. Eu creio no Espírito Santo que me santifica. Eu creio na cura divina. Eu creio na bênção. Eu creio na ressurreição. Eu creio no reino dos céus. Eu creio que sou uma nação santa. Você vai falando isso para você o dia inteiro. Eu creio, eu creio, eu creio. O diabo vai falar para você, sua vida não vale nada, sua vida não presta. Você vai dizer, eu creio em Jesus que é o meu Salvador. Eu creio, você está com febre, você vai dizer, eu creio que Ele é a minha cura, eu creio que Ele é a minha salvação. Aí o diabo vai falar, está vendo seus filhos, está vendo a situação deles aí? E você vai dizer, eu creio que o meu Deus ama a minha família, que Ele pode restaurar todas as coisas. Entende, querido? Sabe, você vai falar para sua família, na hora que o povo fala assim, eu não quero saber de igreja, você vai dizer, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai proclamar a palavra todo dia. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Mudança de mentalidade,
e fé, vai começar a inclinar a quarta dimensão a seu querido. Algo poderoso vai começar a surgir na terceira dimensão. Hoje a gente encerra com essa tampa desse jeito aqui, ó. Tem 2 pesos na quarta dimensão: a mentalidade e a fé. Na quarta-feira que vem nós vamos falar dos sonhos e da palavra. 2 elementos. E vai acontecer algo sobrenatural aqui. No final dessa campanha, depois desses 4 elementos que nós vamos treinar desse jeito, você vai estar pronto para uma coisa chamada incubação espiritual. O nome parece feio, mas incubação significa geração, criação. Já imaginou você criando alguma coisa no mundo físico? Você já imaginou? Quantas coisas você não queria que existisse na sua vida e não existe ainda? Mas no final dessa campanha, você vai aprender a gerar tudo isso no reino espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar nessa noite e te agradecer. Porque, Senhor, Tu és aquele que quer o nosso melhor. O Senhor morreu na cruz, derramou o Seu sangue para nos salvar e nos redimir. Mas o Senhor nos ensinou a orar: Pai nosso que estais nos céus, santificado é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é no céu. O Senhor nos chamou para implantar o Teu reino. Nós não viveremos o Teu reino nós morrermos e formos para o céu. O Senhor já deixou uma possibilidade de nós vivermos o Teu reino estando aqui na terra. Nós, igreja, somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. O Senhor nos chamou e nos colocou na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, para nós atrairmos a quarta dimensão para a terceira dimensão. Através da atuação da Tua igreja, em cada esfera da sociedade, em cada espaço que o Senhor nos entregou, haverá uma transformação nessa cidade. Começa a visualizar onde você mais frequenta. É sua casa, é seu trabalho, é sua escola, é sua faculdade. Isso vai estar na terceira dimensão. Mas você vai mudar sua mentalidade a partir de hoje. Você vai decidir transformar e treinar a sua forma de pensar. Você vai abrir mão do seu orgulho. Você vai reconhecer que você não sabe de tudo. Você vai reconhecer que você precisa desesperadamente de ter contato com a palavra de Deus. Você precisa programar sua mente, seus pensamentos. A sua fé está sendo ativada nessa noite. Você vai verbalizar. Fé calada não é fé. Você vai verbalizar. Você vai verbalizar o que, pastor? A palavra de Deus. Cada pensamento negativo seu, você vai identificar um versículo da Bíblia que combata aquele pensamento. Cada momento da sua vida, cada área da sua vida que está negativa, você vai escolher e vai procurar, através da orientação do Espírito Santo, um texto bíblico, vários versículos bíblicos, para você proclamar em cima dessa circunstância, dessa situação. E você vai usar a sua mentalidade, você vai usar a sua fé, e algo poderoso vai começar a acontecer na sua vida, na terceira dimensão. E nessa noite nós profetizamos mudança dentro da sua casa, transformação nos seus filhos, transformação na sua empresa, transformação nas suas finanças, transformação na sua vida espiritual, transformação na sua célula, transformação no seu ministério, transformação nas suas emoções. Algo vai mudar na sua vida, querido. Ao seu redor haverá mudanças extraordinárias, e não será a sua mão que vai efetuar. Não vai ser o seu braço que vai operar, vai ser o braço do Senhor, porque a Bíblia diz que a oração move a mão de Deus, querido. Você vai mudar sua mentalidade, e suas orações terão poder, e serão eficazes a partir de hoje. Pai, nós te agradecemos pela revelação da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Dê um aplauso a Ele bem forte.